Nessa nossa aula sobre Flexbox, iremos utilizar o Front-End Editor.dev, que é um playground onde a gente consegue colocar código HTML, CSS e JavaScript. Sem precisar colocar diretamente no nosso código, a gente consegue testar aqui e depois passar para lá. Ou até construir alguma coisa aqui, porque fica salvo na sua conta. Então, é muito prático, é muito útil. Vamos utilizar ela nesses nossos exemplos de Flexbox. Então, o que é o Flexbox? O Flexbox é uma maneira como nós posicionamos os nossos elementos, como o container posiciona os itens e como os itens conseguem também se posicionar em relação ao container. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Primeiro, a gente tem que entender que o nosso HTML, o nosso HTML, ele funciona da seguinte forma: ao colocarmos itens em tela, vou até diminuir isso aqui, eles irão se posicionar de forma vertical. E no canto superior esquerdo, sempre assim, nós já sabemos disso. Com o Flexbox, nós vamos conhecer 2 eixos. Por enquanto, nós só estamos atuando nesse eixo, assim que colocamos os elementos em tela sem posicionamento pré-estabelecido. O Flexbox, por padrão, ele não utiliza esse eixo, ele utiliza esse eixo. É, tá meio torta a seta. Tudo bem. Ele utiliza o eixo X e não o eixo Y. Então, a partir do momento que vocês não precisam se preocupar com esse estilo base, nós não vamos alterar nada aqui. Então, dentro do nosso box, que é o nosso container dos nossos cards, vamos dizer que agora eu quero utilizar o Flexbox, dizendo que o display agora flex. A partir do momento que eu coloquei isso, os cards já foram diretamente para a horizontal, ficaram em linha. Podemos falar em linha coluna para ficar mais fácil. Por padrão, o Flex Direction é Row, tanto que se eu colocar isso, nada muda. Porém, caso eu queira utilizar, eu posso utilizar em coluna. Vamos deixar por padrão e vamos conhecer o que a gente consegue fazer. Por enquanto, ainda no eixo X, o que é que eu posso fazer? Nas linhas. Eu posso falar que o conteúdo e o Justify Content, que esses meus cards, eu quero que eles fiquem no centro. E eu utilizo Justify Content Center. Se eu quiser que eles fiquem lá no final, eu posso usar um flex end. Se eu quiser que eles voltem para o início, eu posso usar um flex start. Se eu quiser que eles deem um posicionamento entre eles, eu posso dizer que os nossos cards terão a propriedade chamada space between. Então, se afastem um pouco um do outro. Se eu talvez pense, talvez eles estejam um pouco afastados demais. Eu posso utilizar uma variação chamada space around. Eles juntam mais um pouco ou até o Space Evelyn para se juntar um pouco mais. Porém, por padrão, eu vou deixar no centro. Então, aqui, até o momento, só manipulamos os cards e o posicionamento deles no eixo X. Mas e se eu quiser agora deixar no eixo Y? Se eu quiser deixar ele no centro da nossa tela, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar uma propriedade chamada Align Items. E para isso, eu preciso dizer para ela, fique no centro. Então, center. Ou lá no final, ou no início. E vou deixar por padrão assim. Então, entendendo que aqui é o eixo X. Ah, não dá para fazer isso, tá? Mas, entendendo que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, aqui eu posicionei no centro dessa linha e aqui eu posicionei no centro dessa linha. Porém, ainda existe muito mais coisa que nós conseguimos fazer. O fato que nós estamos lidando com 3 cards. Se tivéssemos lidado com 9, os cards começam a ficar um pouco espremidos, né? Para que isso seja solucionado,
e que o espaço seja distribuído de forma igual, tipo, vai caber o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, aqui não cabe um quadro, desce. O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar uma propriedade chamada FlexWrap. E por padrão, ela é no wrap, mas eu posso dizer que ela é wrap. E ela vai organizar o meu conteúdo. Caso eu tenha mais itens, ela vai tentar organizar o máximo. Enquanto tiver espaço, ela vai tentando realocar. E eu vou diminuir, eu vou deixar só 6. Com essa propriedade ativa, libera pra gente uma propriedade chamada align content, não itens, content. E eu consigo fazer coisas semelhantes ao que o Justify Content faz. Então eu consigo fazer com que todos esses itens fiquem lá no centro, ou no final, ou no centro, ou entre si dê um espaço um pouco menor, um espaço um pouco menor. Essa propriedade só funciona se o wrap estiver ativo. Se não estiver ativo, que por padrão é no wrap, ela volta para o que era antes. Então, vamos agora. Já conhecemos várias maneiras de manipular os nossos elementos, os nossos cards, mas eu só manipulei o box. Eu ainda não mexi e eu não manipulei nenhum desses itens, nenhum desses cards. E também existe a possibilidade, como eu mencionei, de manipulá-los. Se eu quiser, por exemplo, que o exemplo 1, que é o nome da subclasse desse primeiro card, seja maior, ocupe o máximo de espaço possível, card 1, em relação aos outros. Eu posso falar que flex grow recebe 1. E o meu 1 vai aumentar o máximo possível respeitando os espaçamentos. Ou eu posso dizer que simplesmente flex 1 e vai ser a mesma coisa. Ou eu ainda posso dizer que eu quero que você utilize um espaço maior do que foi estabelecido. Olha, era 150, mas eu quero que o 1 tenha 300. Ele vai respeitar. Se eu disser que tem 800, ele vai respeitar. Então aqui eu consigo manipular de forma manual. Eu, pessoalmente, não utilizo muito FlexSpace ou FlexGrow. Eu sempre utilizo o Flex mesmo, Flex 1, e fica maior do que os outros. Ainda existe também eu vou deixar esse Flex 1 mesmo, o Align Self. O que é que o Align Self faz? Todos esses estão respeitando o eixo X e o eixo Y, porque eu especifiquei. Mas e se eu quiser que um não respeite? Que o card 1 não respeite? Então, eu preciso falar para ele: "Olha, você vai para o topo", e ele vai para o topo. Ou, no exemplo 2, você vai para o final. Ela Align Self. E ele vai para o final, e apenas o 3 agora está respeitando o espaçamento. O espaçamento e o posicionamento. Então, Flexbox, por mais que seja penoso no início a gente entender os conceitos, e é claro, existem outros conceitos de Flexbox. A cada dia surgem novas atribuições sobre o que a gente consegue fazer com Flexbox. Mas os principais são esses. E com isso você já vai conseguir fazer muita coisa. Então esses são os conceitos básicos do que a gente consegue fazer com o Flexbox. E na próxima aula a gente já vai colocar a mão na massa e vai construir uma aplicação completa com HTML e CSS.